Eu vou orar daqui, mas quero carregar na minha oração a sua oração também, seu pedido, sua gratidão, colocar diante de Deus tuas ansiedades, os projetos da sua vida. Então, enquanto eu represento nós todos aqui, lança você também sobre Deus. Senhor, colocamos diante do Senhor tudo que somos e o que nós não somos, Pai. Tudo que a gente gostaria de ser. Tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. E pedimos ao Senhor, Pai, que nada impeça ao Senhor de fazer a sua vontade na nossa vida. Nenhum poder, seja ele humano ou espiritual, mas que o teu poder reine soberano sobre tudo, Pai. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos à medida que a gente entrega. Ilumina nossa mente com o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é o último dia da série Silêncio de Deus, mas nós vamos ter uma segunda parte dela, tá? Essa é a primeira coisa, que não vai acontecer agora, né? Mas vai acontecer até o fim do ano, se Deus quiser. E também semana que vem a gente tem um convidado especial que vai pregar para nós. E na outra semana a gente começa uma nova série. E o título dela é... Só vindo a semana que vem para saber, não vou falar hoje. Tá bom? Mas vamos lá. O texto de hoje, a história de hoje, da qual a gente vai partir para meditar na palavra, por favor, pode colocar aqui. João capítulo 4 é o texto. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, dá para você acompanhar aí. Senão, na tela vai projetar, mas enquanto não projeta, vamos aqui na Bíblia. João capítulo 4. Deixa eu ver se é 4 mesmo, peraí. Está na tela? Então vamos lá. 4, de 46 a 48. Dirigiu-se Jesus de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Aí está Jesus retornando a Caná. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. A gente pode imaginar, né, essa cena. Jesus voltando a Caná, era o iniciozinho do ministério de Jesus ainda. As notícias sobre ele, sobre aquilo que ele fazia, sobre o que ele falava, corriam por todo lugar. E sabe, né? Todos nós carregamos problemas, ansiedades, problemas de saúde. Seja em nós ou na nossa família, no contexto no qual a gente vive. E quando as pessoas sabiam, ficavam sabendo que Jesus fazia milagres, elas iam atrás de Jesus. É incrível que os nossos relacionamentos, em geral, eles começam por motivos egoístas. Relacionamentos humanos, né? Quando você vê pela primeira vez a pessoa por quem você se apaixonou, aí você olhou e diz assim, opa, essa pessoa me interessa, não é? Pode não ter sido na primeira vez, mas depois, mas você pensou mais em você do que nela, né? Aliás, os relacionamentos hoje, quando não são duradouros, em geral são assim, né? Pensando sempre em mim, você me dá prazer. Enquanto você me dá prazer, está sendo bom para mim. A partir do momento que eu tenho que abrir mão do meu prazer, já não serve mais, né? E quando a gente vai para Deus, também, muitas vezes, começa egoísta. E o relacionamento, seja ele humano ou seja com Deus, ele tem que ir se transformando em altruísta.
O quanto antes isso acontecer, melhor. E ele vai se aperfeiçoando durante a vida, né? Para que a gente não prossiga fazendo para outra pessoa numa relação de dá para lá, dá para cá, né? Eu te dou, eu te pago, você me devolve. Ou eu faço isso para você esperando receber alguma coisa em troca. A multidão ia para encontrar Jesus. Então Jesus disse: se porventura não virdes sinais e milagres, de nenhum modo crereis. O que Jesus estava dizendo para ele? Ele estava dizendo assim: bom, eu estou entendendo que você está vindo falar comigo. As pessoas vêm, está aí a multidão. E Jesus leu o coração dele, que ele não era uma pessoa assim, que tinha um relacionamento assim, ou uma fé em Jesus já de cara. E Jesus desafiou. Bom, ele tinha fé, lógico, porque ele veio falar com Jesus. Porque ele veio procurar Jesus. E o que acontece depois na história demonstra que ele tinha uma fé maior do que a maioria de nós. Mas Jesus ainda via maior potencial nele. Porque é assim, a vida de cada um é diferente da outra, né? A experiência de cada um, o nível de cada um. Por isso que é muito interessante quando a gente está em igreja, né? Porque a igreja é meio que uma escola, grande escola. Tem gente no pré-primário, eu estou falando da minha época, tá? Pré-primário. No etc. Como é que é o nome da coisa? Do maternal. E tem gente no pós-doutorado da vida espiritual, né? E o mais interessante é que isso não diz muito respeito ao tempo que a pessoa está dentro de uma igreja ou está buscando Deus. Tem gente que passa a vida inteira buscando Deus, não sai do maternal. Tem gente que está há pouquinho tempo, 3 anos já, está chegando no mestrado, doutorado. Depende muito da pessoa, do quanto ela quer, do quanto ela busca, né? Do quanto ela se dispõe. E eu acho que tem uma palavra aqui que é muito importante para a gente ter sempre em mente, que é disponibilidade. O tanto que eu estou disponível para Deus. Mas Jesus diz assim: é incrível, mas vocês sempre precisam de um milagre para acreditar. Não é verdade? Já impôs essa condição para Deus alguma vez? Um milagre? Já pensou? Alguma vez passou na tua cabeça, quando você está lendo a Bíblia, diz assim: puxa vida, Senhor, eu queria ver uma coisa dessa hoje acontecer, porque aconteceu naquela época, eu queria ver hoje isso aqui acontecer. Um milagre desse jeito assim. Aquele homem tinha tudo, né? Ele tinha posição, era um oficial importante do rei, mas ele tinha um filho doente, e quando isso acontece, ele tinha tudo, mas não tinha nada. Porque não existe nada mais importante nesse mundo do que as pessoas. E quando as nossas pessoas estão com uma doença, com um problema, as outras coisas todas perdem o sentido, perdem o valor. E ele foi procurar Jesus porque ele sabia, de alguma forma, que Jesus tinha a solução, porque Jesus fazia milagres. Sabe como é que é quando fica doente, né? A pessoa procura médico tal. Doença simples já é assim, né? Se eu fico gripado ou com a garganta ruim, na saída vai ter pelo menos umas 5 pessoas que vão dar uma receita. Pastor, olha, isso aqui, tal. E quantas vezes eu estou fazendo uma semana numa igreja, chego com gripe, olha, tem que levar uma sacolinha para a igreja, então a mochila enche. Um traz própolis, outro traz não sei o que lá, essa mistura disso aqui e tal, não é? E quando nada adianta, alguém traz alguma coisa, você vai atrás, e o médico, aquele médico tal, e tem um especialista tal, e ele fez isso para a medicina daquela época. E quando nada adianta, aí você vai apelando cada vez mais para o sobrenatural, né? Milagres. Você acredita em milagre? Sim ou não? Sim. Acredita? Já viu algum milagre acontecer? Já presenciou? Já, né? Mas a gente esquece dos milagres que acontecem, né? Agora tem uma outra pergunta. Os milagres acontecem hoje na mesma proporção, do mesmo tamanho e com a mesma intensidade do que aconteciam os milagres na época de Jesus? Vou lembrar um pouquinho, quer dizer, Jesus andando no meio da multidão, um monte de gente pressionando ele,
ali na multidão mesmo, empurrado para lá e para cá. E de repente Jesus assim, opa, alguém tocou em mim. Os discípulos dizem, mas Senhor, está todo mundo tocando no Senhor o tempo todo. Não, não, não. Eu estou falando que alguém tocou em mim de um jeito diferente, com intenção. Intenção. Porque eu senti que de mim saiu poder. E aquela mulher naquele instante tinha sido curada. Acontece isso assim hoje? Sim, o tempo todo, abertamente. Jesus vai encontrar Lázaro depois de 4 dias que ele está morto. E aí Jesus manda tirar a pedra do túmulo. Quando ele manda tirar, as pessoas dizem, mas Senhor, não faz sentido, tá fedendo, cheira mal. Tira a pedra. Lázaro, vem para fora. E os estudiosos dizem assim, olha, ele disse o nome do Lázaro, porque se ele não falasse, todo mundo ia ressuscitar. Lázaro, vem para fora. 4 dias morto. Você vê isso acontecendo, à torta e à direita aí? E não foi só o Lázaro, né? Teve outras pessoas, o filho da viúva de Naim, né? Jesus, poder para simplesmente, né? Mandar a tempestade, acalma-te, aquieta-te. E os discípulos, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Por que não acontecem esses milagres na mesma intensidade e na mesma quantidade que aconteceu naquela época? O que você acha? Falta alguma coisa? Falta fé? Gostei da tua resposta. Muito bem. Falta fé? É isso? Não acontece tanto milagre porque falta fé? Sim ou não? Sim. Então deixa eu fazer uma outra pergunta. Espera aí. Quanto mais milagre, mais fé? Ou quanto mais fé, mais milagres? E quanto menos fé, menos milagre? Essa é a proporção da coisa? E como é que a gente equaliza essa coisa toda? Porque muitas vezes Jesus curava e diz assim, a tua fé te salvou, né? Tem uma relação entre fé e a ação de Deus. Mas é assim, quanto mais fé, mais milagre? Quanto menos fé, menos milagre? No primeiro sermão dessa série aqui, eu disse para vocês que a gente ia voltar na história de João Batista, né? Mas vamos ler aqui, ó. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Aqui a gente vê um sacerdote casado com uma filha de sacerdote, né? Era um casal pastoral. E aí diz assim, os dois eram casados nos dias de Herodes, rei da Judéia. Ambos eram justos diante de Deus. Bom, e aqui fala uma coisa que Deus somente sabia. As pessoas que viviam com eles não sabiam exatamente isso, né? Você tem plena certeza que Deus diz assim, eu sei, eu sou justo diante de Deus. Eu sou um justo, eu sou uma justa diante de Deus. Mas vamos pensar no que é justiça mesmo, né? A justiça, ela não é... Nós não somos considerados justos por aquilo que a gente faz. A gente é considerado justo por aquilo que Jesus faz. Pelo que Deus faz. Porque justo mesmo eu não sou. Mas Ele me considera justo quando eu vou a Ele. Essa é a justiça de Deus. Aí está dizendo que eles eram justos diante de Deus. Eram pessoas especiais. Você acha que Zacarias e Isabel eram pessoas de fé? Sim ou não? Justos diante de Deus. Vivendo, agora vai falar em relação ao que eles faziam. Eles não eram justos porque faziam isso, mas eles faziam isso porque eles eram justos. Então diz, eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor e não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles já avançados em idade. Aí está dizendo avançada idade. O fato é que eles não tinham filhos. Como é que aconteceu a história? Se casaram, como acontecia naquela época, 9 meses depois já esperava o neném nascer, mas não nasceu, ela não engravidou. E não foram só 9 meses, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isabel não engravidava.
E eles começaram a pedir por um milagre. Passaram a vida inteira pedindo um milagre. Mas Isabel não engravidava. Mas eram justos diante de Deus. Eram pessoas de fé. Mas ela não engravidava. E aí, pronto. As condições já não tinha condições dela ter filho, porque ela ficou muito idosa. E o marido dela, o Zacarias, também. E aos poucos os pedidos deles por milagres foram sendo substituídos de filho para outras coisas, né? Agora não tem mais jeito mesmo, né? Um homem de fé com uma mulher de fé, a equação parece assim, né? Se tem um homem de fé casado com uma mulher de fé, beleza, milagre vai acontecer. Estão pedindo milagre, né? A gente vê que não é exatamente isso. Essa equação não é desse jeito assim. E sabe, a nível humano, embora Deus considerasse os dois justos, eles viviam irrepreensivelmente diante de Deus. Eles eram justos, eram gente de Deus mesmo, ele é gente boa. Mas as pessoas consideravam diferente, né? A gente julga uns aos outros, né? Se você conhece uma pessoa que você nunca conheceu e alguém te apresenta, olha, esse é o fulano e tal, é interessante, porque de cara você começa a conversar e um está medindo o outro, um vai escaneando o outro, assim, né? Se for homem, escaneia aqui, se for mulher, escaneia assim, ó, né? A gente vai escaneando o outro e percebendo, né? Nessa relação, quem ele é, quem eu sou, quem ela é, quem eu sou, como é que as coisas se encaixam aqui. Zacarias, ele vivia os resultados da cultura da época. A cultura dizia assim: se você é uma pessoa de Deus, Deus te abençoa. Se você não é a pessoa de Deus, você é amaldiçoado. Se você fica doente, é porque você tem algum pecado. Agora, se você tem uma doença incurável, é porque o pecado é imperdoável. Imperdoável. Então, Zacarias ia para a sinagoga, e lá ele encontrava outros sacerdotes, como ele, que não eram justos como ele, porque tem de tudo, né? E naquela época também tinha um monte de sacerdotes, de escribas, de fariseus, que não eram nada em relação a Deus, só tinham posição, mas tinham um monte de filhos. E ainda mais se considerava assim: se tem filhos, bastante filhos é uma bênção, mas se tiver filho homem, é uma bênção maior ainda. E tinha alguns ali que tinham uma fila, né, uma escadinha, só de homenzinho, os molequinhos. E o camarada entrava na igreja, atrás dele uma fila de homenzinho, assim. Pé, 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 pé. Eu seria considerado um fariseu de sucesso, que era 3, né, atrás, assim. E aí esses fariseus entravam na igreja, na sinagoga, aquela fila atrás dele, quando passava o povo dizia assim: ó, que homem abençoado. Que homem de Deus, olha quanta bênção, olha o tanto de filhos, todos homens. Aí entrava o Zacarias, atrás dele, um vazio, ninguém, né? E aí eles pensavam: aí tem, esconde algum pecado, algum problema tem aí. A Isabel, coitadinha, ia lavar a roupa, onde? No rio, né? E ela via as crianças brincando no rio e as mães ralhando: menino, não fica correndo perto da roupa que eu estendi na grama, vai jogar mato para cima da roupa. Olha, menino, não espirra água na tua irmã. Mas a Isabel não tinha com quem ralhar, não tinha com quem falar, ela não tinha filho. As mulheres também se reuniam num grupinho, assim. A Isabel e o Zacarias, por que não tem filho? Alguma coisa tem, algum pecado escondido. Mal sabiam eles que Deus considerava os dois justos, né? Mas como não tinha resultado visível, não é assim que você pensa muitas vezes, sabe? Ou você pensa, ou você já foi vítima disso, né? Da pessoa que diz assim: poxa, mas fulano de tal, você vê a vida inteira na igreja e tal, olha os problemas da vida dele. Olha a vida financeira como é que é. Olha o problema de doença na família. Por que isso acontece? Olha, a pessoa a vida inteira do lado de Deus, lá, buscando Deus. Não sei não, né? A gente espera
essa troca com Deus, né? Mas eles eram justos diante de Deus. E o tempo passou, né? Um dia os dois já velhinhos, o Zacarias servindo lá no templo onde ele servia, e de repente aparece um anjo para ele. Zacarias talvez meio encurvadinho, olha para o anjo. O anjo diz: Zacarias, vim atender o teu pedido de milagre. Ele fala: qual? O da lombar? Eu vim atender o teu pedido por um filho. Mas eu não esperava mais ter filho nessa idade. Imagina, né? Já passou da idade, já passou do tempo, né? E aconteceu. A barriguinha da Isabel. Eu botei assim porque eu pensei que a molecadinha devia ficar na rua e dizer: mãe, qual a doença que aquela velhinha tem, que a barriga dela está toda estufada? Nada, ela está grávida. Grávida? Está grávida. Milagre. Não dá para explicar milagre, né? E o neném nasceu. Quem era o filho de Isabel e Zacarias mesmo? João Batista. João Batista não era qualquer filho, né? João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Estava lá predito em Zacarias. João Batista batizou Jesus. João Batista viu o Espírito descendo sobre ele, aprova a voz de Deus falando. E Jesus deu testemunho de João Batista. Olha, presta atenção, presta muita atenção, porque aqui está um ponto focal. O que Jesus falou de João Batista? O que vocês saíram para ver? Um homem vestido de roupas finas? Não, quem se veste assim com roupa fina, de luxo, assiste lá nos palácios dos reis. Então eu pergunto para vocês, o que vocês saíram para ver? Um profeta? Sim, e eu digo para vocês, muito mais do que um profeta. João Batista é muito mais. Ele é aquele de quem está escrito. E aí Jesus cita a profecia de Zacarias de que viria alguém preparar o caminho de Jesus. Eis aí diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E agora, olha o que ele fala de João Batista. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o maior no reino de Deus é maior do que ele. Jesus está dizendo assim: dos homens que nasceram de mulher até hoje, o maior de todos é quem? João Batista. Tem certeza? Quem falou que ele é o maior? Jesus. João Batista é o maior de todos até aquela época, sim ou não? Sim? Ou você tem dúvida? Quem está dizendo que ele foi o maior? Eu estou insistindo, desculpa eu insistir, mas é que é importante eu insistir. Porque se você não tiver certeza, agora eu quero botar você em dúvida. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar. Ele é o maior de todos os homens mesmo do passado? Vamos pensar nesse aí. Quem é esse aí? Esse é o Moisés. Abriu o Mar Vermelho. Pensa num homem onde habitava o poder de Deus. Um homem que tinha comunhão com Deus. Moisés era tão amigo de Deus, tão amigo que ele ousou pedir: Senhor, deixa eu ver a tua glória. E Deus diz assim: tá bom, Moisés, você vai ver a minha glória. E a Bíblia fala que Deus colocou ele na fenda da rocha, passou de costas, ainda pôs a mão sobre o rosto dele, mas ele viu aquela glória de Deus e o rosto dele brilhava quando ele desceu. Tanto que ele tinha que usar um véu para falar com as pessoas, de tanto que brilhava. Deus chamou Moisés de o amigo de Deus. Deus disse: não, nunca existiu um homem mais humilde do que Moisés, mais manso do que Moisés. Agora deixa eu fazer a pergunta aqui. O João Batista era maior ou era Moisés? Quem era maior, Moisés ou João Batista? Quem foi que falou? Jesus que falou. Então João Batista era maior que Moisés. Olha. Só mais um, tá? Só mais um. Vamos pensar no Elias. Elias, eu gosto de chamar o Elias do profeta abusado. Porque Elias, ele foi abusado. Pensa, numa época onde o povo de Deus não sabia a quem seguir. Vamos seguir a Baal ou ao Deus de Israel? E Elias diz assim: vamos decidir isso aqui? Eu vou construir um altar para Deus e os profetas de Baal vão construir um altar para Baal. E eles vão orar
e eu vou orar. O altar sobre o qual descer fogo do céu, esse altar é o altar do Deus verdadeiro. É abusado isso, não é? Nossa, é muito abusado. Pensa bem, hein? Isso me faz lembrar de uma história. Pastor pregando, lugar grande, de repente acabou a energia elétrica. E aí, acabou a energia, sem microfone. Imagina, falar, aqui já é negócio, você pensa, 5.000 pessoas. E lá atrás, um irmão falou para o outro pastor que estava sentado, disse, pastor, convoca o povo, vamos orar para voltar a energia elétrica. E o pastor olhou para o homem e disse assim, mas e se não voltar? Você ia fazer que nem o irmão ou ia fazer que nem o pastor? Pensa, só para pensar, hein? Quem que estava certo, o irmão ou o pastor? Qual dos dois? Né? É para você pensar de novo. Você vê que eu estou lançando muitas dúvidas, né? Resposta até agora nada, né? Quem foi maior, Elias ou João Batista? João Batista, tem certeza? Está muito insistente isso, né? Já vai começar a ficar chata a coisa. Mas é importante. Você vai perceber que é importante. Eu vivi algumas histórias parecidas assim, sabe? Algumas histórias. Histórias onde a gente ora e o milagre acontece. Histórias onde a gente ora e o milagre não acontece. E é incrível, né? Porque as pessoas reagem de formas diferentes, de jeitos diferentes. Nós somos essas pessoas, principalmente quando os personagens da história somos nós mesmos. Quando a gente é protagonista da nossa própria história e as coisas ruins vão acontecendo com a gente, né? A gente reage de formas diferentes. E eu estava em casa uma vez, eu era pastor lá em Curitiba, na Igreja Central, e durante a semana tocou meu telefone e uma mulher do outro lado disse assim, pastor, dá para você correr aqui no hospital? Meu filho acabou de ter um AVC. O filho dela era um rapaz de uns 28, 30 anos. Um rapaz forte, saudável, né? Praticava esporte, era gerente de uma loja no shopping. O que aconteceu com ele? Bom, ele praticava jiu-jitsu e na semana anterior, ali praticando aquilo lá, o adversário dele lá puxou aqui o kimono dele e fez aqui um coágulo no pescoço. Ficou dolorido um dia, 2, ninguém sabia o que tinha acontecido. Depois de uma semana aquilo subiu e foi um AVC terrível. E eu fui lá. E quando eu cheguei, aquela mulher estava... Ela não era membro da minha igreja, ela estava frequentando a igreja. E o filho, esse rapaz, ele era ateu. Ele não ia à igreja, nunca foi, porque ele era ateu, não acreditava em Deus. E a mãe, desesperada, ela disse assim, pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu filho. Mas eu estou entregando meu filho na mão de Deus. Coisa difícil, né? E ela até usou um exemplo, ela falou assim, eu estou entregando assim, a minha amiga, sabe, ela está vendo minha reação e ela diz assim, você está muito fria. Eu não estou fria, pastor. É que eu estou entregando de fato. Eu não estou entregando como quem quer receber de volta. Ela falou, eu até peguei meu celular e dei para minha amiga e falei, toma meu celular, é teu. Ela não entendeu, eu peguei de volta e falei, não é meu. Toma, é teu. Não, é meu. Não estou fazendo isso com meu filho, eu estou entregando de fato. Está na mão de Deus. E ela diz assim, pastor, ora, mas ora, pastor, ora sim. Se for para o meu filho ficar entrevado numa cama, eu prefiro que ele descanse. Eu não quero ver o meu filho entrevado numa cama, pastor. O senhor pode orar? Eu estou entregando na mão de Deus. E a gente orou e eu fui embora. Coisa difícil é a gente ser protagonista da nossa própria história, não é? E de tardezinha, ela me chamou de novo e disse, pastor, você pode voltar aqui? Posso. Voltei lá. Ela disse, está pior a situação. Quando eu cheguei, ela estava com um grupo de jovens ali num jardim, na frente do hospital. E ela veio de lado e falou, pastor, ele está muito ruim, não sei o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. Aqui estão os amigos dele, nenhum deles frequenta igreja nenhuma. E, pastor, a gente está desesperado.
deixa eu vou lá na recepção. Fui na recepção, quando eu cheguei na recepção, um dos anciãos da minha igreja estava saindo de dentro lá do hospital, e eu disse, o que você vai fazer lá dentro? E os médicos me chamaram, eu fui lá e disseram que ele teve morte cerebral agora. Acabou de ter morte cerebral. E eles vão chamar a mãe aí para comunicar. Então deixa eu sair lá que vou fazer uma oração com eles. Saí, a mãe estava junto ainda lá. Ela disse assim, pastor, você vai orar? Então ora pelo meu filho. E coloca meu filho de novo na mão de Deus. Eles me chamaram lá, não sei o que eles vão me dizer. Mas coloca o meu filho na mão de Deus. E eu expliquei para aqueles jovens que estavam ali, nós vamos orar. E a gente vai pedir pela cura. Mas a gente vai, no fim, orar como Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E vamos colocar na mão de Deus. Mal sabia ela que ia receber logo em seguida a notícia de que o rapaz já tinha tido morte cerebral. Como é que é essa coisa dessa correspondência? Não é fácil você se relacionar com Deus, que você sabe que pode tudo, que tem poder para tudo, mas que você nem sempre sabe o que vai acontecer. E estão vindo aqui na minha cabeça tantas e tantas histórias, né? Onde a pessoa recebe e diz, pastor, Deus vai curar, não vai? E você ora. Se Deus não te fala, ora porque eu vou curar, você não sabe. E você ora e põe na mão de Deus. E eu vou dizer para você que algumas vezes a gente pensa, mas e se eu orar publicamente e não acontecer? Já sentiu isso alguma vez? Ora publicamente. E se não acontecer? Não foi só privilégio daquele pastor. Quantas vezes isso acontece com a gente? A não ser que Deus me diga, vai acontecer, não sei se vai acontecer. Essa coisa ficou me incomodando muitos e muitos anos na minha vida, lá no passado, sabe? Essa relação me incomodava demais. Porque não é possível, se aconteceu naquela época, se Jesus falou para os discípulos, eu vou dar poder, vocês vão fazer coisas maiores do que eu ainda. Então por que não acontece desse jeito assim? E um dia eu estava fazendo uma semana numa igreja e no hotel, durante o dia, eu estava lendo a minha Bíblia, estava meditando e deparei com esse texto de Atos 12. Aí está contando o seguinte, na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, apresentar Pedro, né? Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Olha só como é que estava o negócio. Ele dormindo dentro da cadeia, com 2 correntes e guardas do lado de fora do portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cadeia. Agora você pode imaginar aquela cena. Pedro está lá, correntado, dormindo. Herodes tinha mandado prender Pedro porque ele ia mandar matar Pedro. E de repente um anjo de luz ali aparece. Pedro acha que ele está sonhando. O anjo conduz Pedro para fora. Ele só descobre que ele não está sonhando do lado de fora. Agora veja, era uma igreja de poder orando por Pedro. E Pedro foi liberto pelo anjo, né? Foi salvo. E quando eu acabei de ler aquilo, com essas coisas na minha mente, porque às vezes as coisas ficam na cabeça da gente durante anos, né? Eu tenho na minha Bíblia, né? Essa daqui, eu tenho em Bíblias atrás, principalmente, né? Todo lugar onde eu tenho uma dúvida, põe uma interrogação assim, sabe? Essa aqui ainda tem alguns, né? A gente vai usando Bíblias, né? Estou trocando de Bíblia agora, essa aqui vai ficar daqui a pouco, né? E a Bíblia tem anotado aquilo que está na tua cabeça no momento, né? E aquela Bíblia refletia isso. Várias interrogações. Algumas Bíblias têm, em cima da interrogação, um X quando Deus resolve aquele problema. Mas muitos assuntos ficam anos. E esse assunto já estava anos na minha cabeça. Naquele dia eu li isso e disse, Senhor, olha aqui, olha, o Senhor agindo. Pedro é preso para ser morto, o anjo vai lá, entra na cadeia e tira o Pedro. Por que o Senhor não faz isso hoje? E aí Deus me incomodou. E diz assim, volta no começo desse texto aí, ó.
Você não está lendo Atos 12? Lê o início do capítulo. Você acabou de ler, não está lembrando o que diz lá? Lê o que diz. E lá estava assim. Começa o capítulo 12 assim. Por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Espera aí. Então, aí vai dizer logo mais que Pedro foi liberto pelo anjo. Mas a história não começa assim. A história diz que Pedro foi preso porque Herodes prendeu Tiago, irmão do João, e matou Tiago. Ele foi decapitado. E aí ele prendeu Pedro também, porque ele viu que o povo gostou disso. E aí veio uma pergunta na minha cabeça. Espera aí. Então, se Pedro foi salvo, mas Tiago foi morto, foi por quê? Provavelmente porque Tiago tinha menos fé do que Pedro. É ou não é? Se a relação fosse verdadeira, quanto mais fé, mais milagre. Quanto menos fé, menos milagre. E se Pedro foi solto e Tiago foi morto, é porque Tiago tinha menos fé. Mas não era assim. Porque Tiago foi feito mártir pelo nome de Jesus. Porque ele amava Jesus. Ele era um seguidor de Jesus. E Tiago, ele estava entre os discípulos que também receberam poder para fazer milagre, mas assim que a igreja começou a ser perseguida, os discípulos foram sendo mortos um por um, até que só restou João, que foi o último a ser morto, a morrer. O único que não foi martirizado. E aí eu comecei a pensar, então quer dizer que Deus escolhe o tempo e o momento em que esse vai receber um milagre e aquele não. Em que ele vai realizar um milagre aqui ou não vai realizar ali. Deus que vê todas as coisas e sabe o que é bom para mim e sabe o que é bom para o outro e bom para o outro e bom para o outro. É Ele quem escolhe. Quando, como, por que sim, por que não. E não é bem assim, simplesmente uma relação de mais fé ou menos fé, não é? Aí Jesus fala sobre, novamente retirou Jesus além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com Jesus e diziam: João não fez nenhum milagre, porém tudo quanto ele disse a respeito de Jesus era verdade. E muitos ali creram nele. Quando eu li isso aqui, primeira vez, eu sabe o que é rir sozinho? Eu ri sozinho. Porque depois de ler aquele texto, eu li esse aqui. Aí você percebeu o que diz ali? João não fez nenhum milagre, porém tudo quanto ele disse de Jesus era verdade. Espera aí. João não fez nenhum milagre. Mas Jesus disse que ele era o maior de todos os profetas. É isso. Então, na concepção de Deus, ser o maior profeta de todos não tem a ver com fazer milagre ou não? Com ter poder de operar milagre ou não? É isso mesmo? Sim, porque Jesus é o Deus do contrário. É como se ele tivesse entrado num mundo onde todas as pessoas estão plantando bananeira. E aí Jesus diz assim: gente, por que vocês estão plantando bananeira? E aí todo mundo diz: não, Senhor, é o Senhor que está plantando bananeira. O Senhor vê que está todo mundo na mesma posição, só o Senhor é que está diferente. Deus é o Deus do contrário, Jesus é o Deus do contrário. Ele diz assim, essa é a lógica do reino. Você quer ser o maior? Seja o menor. Não faz sentido. Aliás, o Sermão do Monte é uma coisa, é uma lógica totalmente diferente. O reino de Deus é assim. Você quer ser o mais importante? Seja como uma criança. Você quer o maior profeta de todos os tempos? Então eu te dou João Batista. Aquele que não fez
nenhum milagre. Essa é a lógica do reino de Jesus. Nem sempre milagre tem uma relação direta com fé ou não fé, com seu maior ou seu menor. Mas confiar que Deus está dirigindo todas as coisas, colocar a vida na mão dele, deixar que ele dirija tudo. Aí sim. Ele sabe o tempo, ele sabe o como, ele sabe o quando, ele sabe a intensidade, ele sabe de todas as coisas. Eu orei ali no jardim com aquelas pessoas ali, todo mundo de mão dada, aqueles jovens, né? A mãe estava ali também. Ela estava só esperando entrar, ela não sabia, mas ela recebeu a notícia de que o filho dela tinha tido morte cerebral. E quando eu disse amém, a namorada vinha descendo, correndo de lá de cima do hospital. Gente, ele voltou. E o rapaz que tinha tido morte cerebral voltou à vida. Pensa no milagrão que eu fiz ali com aquela oração, hein? É ou não é? É ou não é? É. Agora veja, ele voltou à vida, aí foi para a UTI, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Na UTI, desacordado. Ele não precisava de aparelho ligado nele para ele respirar, mas ele não voltava do coma. O que a mãe tinha pedido mesmo? Pastor, só queria pedir que ele não fique entrevado na cama. 6 meses, 7 meses. Aquela mãe não arredava o pé do lado daquele rapaz. A gente ia tanto visitar aquele rapaz na UTI, e tinha um outro rapaz lá que a gente chegou a fazer amizade com o rapaz e a noiva dele, que ficava do lado dele o tempo todo lá. O outro rapaz tinha levado um tiro e tinha ficado tetraplégico. E o rapaz ficou mais tempo ainda, né? Estava lá mais tempo na UTI. Um rapaz de 35 anos, mais ou menos, né? Eu cheguei a fazer o casamento desse outro casal, né? Quando completou 1 ano que o Vinícius, que é o nome dele, estava na UTI, desacordado, em estado de coma, quando completou o dia que fez 1 ano, ele abriu os olhos. Abriu os olhos, voltou a si, e aí ele foi descobrir o que tinha acontecido, onde ele estava. E quanto tempo tinha se passado. Parece coisa de filme, né? E quanto tempo tinha se passado. Perguntou da namorada, que já não era mais namorada dele. E aí ele foi descobrir o que tinha acontecido. A mãe diz assim: Deus te preservou, meu filho. Diz assim: eu não acredito em Deus, com lágrimas nos olhos. O que você faria no lugar dele? Aí a mãe contou a história toda, sabe? Aconteceu isso. E quando terminou, ele disse assim: então eu quero conhecer esse Deus aí. E foi. A gente teve o prazer de receber o Vinícius lá na nossa igreja, dando testemunho, sabe? Foi andando para lá, caminhando, falou, contou para as pessoas. E a gente orou junto dele. E depois de 3 anos ele morreu. O que você pensa com isso? Né? Eu não consigo pensar em outra coisa, embora a mente da gente seja tão pequenininha. Deus trouxe o Vinícius de volta para que ele recebesse Jesus no coração dele e depois ele descansasse para receber a vida eterna depois. Mas isso é o que eu penso. E a minha cabeça é tão pequenininha, né? Deus sabe de todas as coisas. Por isso que quando a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um desafio para quem aceita o desafio de viver do lado de Jesus, de entregar a vida na mão dele, de descansar e de ter paz. Aí eu consigo entender quando Jesus diz assim: deixo-vos a paz,
A minha paz vos dou. É uma paz diferente do que o mundo dá. Que a paz que o mundo dá é passageira, é sem conteúdo, é sem profundidade, sem altura. A minha paz é paz no meio da tempestade. Eu quero terminar cantando uma música. Vamos entrar dentro dessa música, vamos nos transportar para ela. Eu quero declarar para Jesus a escolha que eu fiz e que eu tenho que continuar fazendo todo dia da minha vida, porque não é fácil. Pai, a Ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei. 1000 vezes já me perguntei por quê. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante, bem junto a Ti eu quero estar. Meu Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter.
Senhor, eu quero pedir para o Senhor o primeiro milagre, que é nós quebrarmos o nosso coração duro. Nós somos senhores de nós mesmos. E aí não tem espaço para o Senhor. E a gente quer dirigir todas as coisas. A gente faz questão de não sentir falta do Senhor, de cuidar dos nossos próprios problemas, de pensar que as nossas preocupações a respeito deles podem resolvê-los. Senhor, dá essa paz que o Senhor promete. A ausência da ansiedade, da preocupação. A certeza de que o Senhor guia todas as coisas. A escolha de louvar o Teu nome, não por todas as coisas, mas em todas as coisas. Essa paz diferente que o mundo tem, que o mundo dá. A paz que só vem do relacionamento com o Senhor Jesus. Nós agradecemos, Pai, pela revelação da Tua palavra e louvamos o Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Uma boa semana.